E hoje eu queria conversar com vocês sobre Star Wars, esta saga aqui, né? Primeiro eu queria começar explicando que eu sou o tipo de pessoa que não sou um nerd, mas gosto de nerdices, né? Vai entender. Então, tem que se entender que eu sou do tipo de pessoa que confundia Star Trek com Star Wars. Eu sei que é uma grande heresia, tá? Mas eu era muito pequena quando da estreia, né, dos filmes, das séries dessas duas sagas. Pra vocês terem uma ideia, Star Trek começou como uma série de televisão em 66, eu não era nem nascida. Os primeiros filmes de Star Trek apareceram em 79, eu tinha 4 anos, mais ou menos, né? O Star Wars chegou no Brasil com o nome de Guerra nas Estrelas. E o primeiro filme foi estreado em 77. Então eu tinha uns 2 anos, por aí. Então, há de se entender que eu era muito pequena quando começou essa saga, essas duas sagas. Então por isso que eu confundia muito. Eu era criança e assisti muitas reprises da série do Star Trek, né, na sessão da tarde. Não sei se cheguei a ver filmes, porque eu assistia filmes e não prestava muita atenção. E Star Wars eu acabava confundindo com Star Trek, natural, eu era muito pequena. Então eu sei assim, o básico sei até mais sobre Guerra nas Estrelas, Star Wars, do que de Star Trek, né? Star Trek, que eu me lembro só é do Spock. Já Star Wars, eu já tinha uma noção do que era história, inclusive eu sabia o spoiler more da história toda. Mas eu não sabia da onde surgia os personagens, quem era quem. Pra mim era uma confusão completa. Então eu resolvi, ano passado, começar a entender um pouquinho mais sobre Star Wars. E aí eu li essa obra maravilhosa aqui, que é da Dark Side, que é a trilogia original. O que é a trilogia original? Foram os 3 primeiros filmes que foram lançados. Porque na verdade a George Lucas ele fez 6 filmes, né, 2 trilogias. Só que ele começou com a segunda trilogia, os episódios 4, 5 e 6. E só depois ele filmou mais tarde os episódios 1, 2 e 3. Então esse episódio 4, 5 e 6 foram os que começaram em 77, certo? Que estrearam em 77. Eu então resolvi começar por esse livro, que seria a segunda trilogia. E eu me surpreendi, não achei que fosse gostar tanto. Eu realmente amei a história. O que eu gosto nas histórias do Star Wars é que são histórias muito dinâmicas, vai direto ao ponto, não tem muita descrição, é cheio de ação. Então é um livro que te prende bastante. E você não vê o tempo passar e você fica querendo saber o que vai acontecer logo em seguida. Mesmo sabendo dos spoilers todos, que eu já sabia quase tudo, né, mais ou menos tudo que ia acontecer, eu só não compreendia como tinha acontecido, né? Mas mesmo assim eu amei a história, gostei pra caramba. Então eu li essa trilogia maravilhosa, o livro é espetacular. Ele tem assim, as entradinhas assim, em preto, e ela é dividida, toda vez que iniciam um capítulo, aqui, e aí você vai para a próxima história, para a próxima, que são 3, né? São 3 coisas, e ele começa de novo com uma página em preto, um desenho. E a letra é maravilhosa, um tamanho ótimo. A página é amarelinha, então é bem agradável de ler. E aí depois que eu li esse livro, eu resolvi assistir os filmes. Eu tenho os filmes em Blu-ray. Então assim, daí eu comecei a partir da primeira trilogia, que foi a mais recente, né? Então assisti os 3 primeiros, episódios 1, 2 e 3, depois o 4, 5 e 6. E em seguida eu li a terceira trilogia, que seria a continuação, né? Só que
como os direitos foram vendidos para Disney, então essa continuação, que antigamente era o cânone, né, era a sequência, agora virou o Legends, né, então como se fossem lendas. E essa trilogia também foi fabulosa, eu amei essa ela continuou com o mesmo espírito das duas primeiras trilogias. Então foi essa escrita por Timothy Zahn, né, que tem o Herdeiro do Império, esse. A Ascensão da Força Sombria, que é esse. E O Último Comando, que é esse daqui. Opa, quero mostrar de luz. Então essa foi a continuação que eu li em seguida. Depois eu li os 2 voluminhos infantis que foram lançados aqui no Brasil, né? Que é a Princesinha de Vader e Darth Vader e Filho, né? Quem conhece a saga entende os títulos. E agora eu parti para as HQs. Então, eu tô lendo essas HQs da Panini, né? Deixa eu começar pelo número certo. Então, a primeira HQ é o episódio 1, que é Ameaça Fantasma. Aí depois tem o episódio 2, que é Ataque dos Clones. Depois o episódio 3, que é a Vingança do Sith. O episódio 4, que é Uma Nova Esperança. E o episódio 5 foi lançado por último, acho que foi o último lançamento deles, que é o Império Contra-Ataca. Ainda falta lançar o número 6. E ó, tem a contracapa também, tem sempre mais uma imagem, né? E eu gosto muito dos primeiros. O desenho dos primeiros é muito legal, é bem fiel ao filme recente, né? Mas o que conta a história de Star Wars? Então começa na primeira trilogia, a gente vai ver que existe uma briga entre a República e a Federação de Comércio, tá? E nessa briga existe uma rainha de Naboo, que é a Padmé, que ela é contra uma guerra. Ela não quer uma guerra, ela quer, né, que as pessoas conversem e resolvam as suas diferenças. Então o Senado manda 2 Jedi até a Federação de Comércio para, né, poder conversar, né, para ver se eles entram num acordo. Então esses 2 Jedi são o Obi-Wan Kenobi e o Qui-Gon alguma coisa. Nunca lembro o nome desse Jedi. Então o Qui-Gon é o mestre Jedi e o Obi-Wan é o aprendiz dele. E aí, o que acontece? Eles vão lá tentar negociar e eles são atacados. A Federação de Comércio tenta assassinar os 2 Jedi. Esses 2 Jedi conseguem fugir e vão direto para o mundo de Naboo, que está sendo cercado. Lá eles encontram com a rainha Padmé e explicam que deu tudo errado, que não funcionou a diplomacia e que eles estão querendo invadir, que eles formaram um exército e vão invadir Naboo para mostrar o seu poderio. E por isso a rainha precisa sair do Naboo, porque é capaz que eles matem a rainha. Então a rainha acaba fugindo com os 2 Jedi, né? E nesse inteirinho de tentar fugir, eles danificam a nave, mas conseguem fugir, né, à velocidade da luz e vão parar em Tatooine. Tatooine é o planeta mais próximo que tinha deles, eles tiveram que estacionar lá para poder consertar a nave e voltar para Coruscant, que era onde ficava a sede da República. Aí o que acontece? Em Tatooine, eles têm que descobrir uma maneira de comprar as peças, porque em Tatooine o que vale é o dinheiro mais ouro, coisa parecida, o dinheiro da República não vale lá. Então eles têm que arrumar uma maneira de conseguir as peças para consertar a nave. Nesse inteirinho, o Qui-Gon encontra um menino que ele sente que tem uma força especial nesse menino, que se chama Anakin. E aí o Anakin
vai ajudar eles a conseguir o dinheiro suficiente para receber as peças, para conseguir as peças para consertar a nave. Nisso ele vai fazer eles vão apostar uma corrida, porque Anakin e a mãe dele são escravos de um comerciante ali de Tatooine. Então o Qui-Gon consegue, faz uma aposta lá, e assim ele consegue tanto as peças para consertar a nave dele, como também a libertação do Anakin. Ele não consegue libertar os dois, né, mas pelo menos ele liberta Anakin, porque ele acha que Anakin faz parte de uma profecia em que uma pessoa com um grande poder da força vai equilibrar, né, os dois lados, o sombrio e o lado bom da força. E aí ele traz esse menino junto. Eles fogem e voltam para Coruscant. Em Coruscant continuam as picuinhas lá políticas, e Qui-Gon apresenta o menino pro Conselho Jedi. Só que no Conselho Jedi as pessoas sentem que não conseguem ver qual é o futuro do Anakin. E eles têm medo que o Anakin tenda pro lado sombrio, porque ele já é muito velho. Ele deve ter, não diz exatamente quantos anos ele tem, mas ele deve ter uns 12 anos, alguma coisa assim. E aí ele... o Conselho não quer que ele seja treinado como Jedi, mas o Qui-Gon insiste e diz que vai treinar, nem que ele tenha que ir contra o Conselho. Nesse inteirinho também, o Anakin acaba meio que se apaixonando pela Padmé, que é a rainha de um planeta, mas ela é nova, tipo assim, deve ter uns 15 anos a menina. Eu acho que ela é um pouco mais velha do que ele, mas mesmo assim ele fica meio apaixonadinho por ela, beleza. Aí acontece que todo aquele jogo político ali, acabam que eles elegem um dos senadores, o Palpatine, como o chefe supremo, para tentar resolver esse problema da guerra logo, né, e voltarem à paz. Então Palpatine é eleito lá o líder supremo, e ele convoca um exército que vai lutar contra a Federação. Então, primeiro é mandado, os Jedi vão lá para o mundo onde está reunido o pessoal da Federação, os exércitos da Federação, e aí começa uma grande batalha ali, que os Jedi começam a perder porque estão em menor número, mas de repente aparecem os exércitos da República, e aí eles conseguem ganhar aquela guerra. Mas ainda não terminou, né? Porque o Conde Dooku, acho que é esse o nome, ele consegue fugir. Então isso vai dar pano para pro próximo episódio. Então a princípio começa assim. Então vai ter toda essa guerra entre a Federação e a República deixa de ser República. Aí a gente vai ver que vai ver as pessoas ali tendo uma inversão de jogos, né? Então você fica bem confuso, você não sabe exatamente quem que tá certo, quem que tá mentindo, né? É bem interessante, são jogos políticos assim que você fica impressionado. E aí acaba que no segundo filme eles vão ter que enfrentar, né? A guerra continua, as pessoas estão tentando voltar à paz, mas a guerra continua. E o Palpatine não tá querendo mais voltar a ser só senador, né? Ele resolve que ele quer mais poder, né? Então são esses os personagens. E é nessa primeira trilogia que vai surgir o Darth Vader, né? Eu não sei se eu deveria falar que... Acho que todo mundo conhece a história de Star Wars, mas quem não conhece, né, acaba sendo um grande spoiler da primeira trilogia. Então eu vou deixar mais ou menos por aqui. Mas é a partir daí que vai surgir a figura mais clássica e mais popular da série Star Wars, que é o Darth Vader. A Padmé vai acabar, nessa primeira trilogia, ela vai acabar morrendo no parto, tá? E ela dá luz a duas crianças que vão ser os protagonistas da segunda trilogia, né? Que foi a original, a primeira. Essas duas crianças são o Luke e a Leia. Eles são separados
porque eles também têm um grande poder da força, né? Então, como na primeira trilogia os vilões acabaram com praticamente todos os Jedi da galáxia, então eles temem pela vida dessas duas crianças. Então eles separam essas crianças. Um vai para o mundo de Alderaan, né? Vai ser criado pelo rei e a rainha lá, como se fosse filho dele, e o outro vai voltar para os familiares em Tatooine. É claro que tem zilhares de outras histórias no meio disso tudo. Vai falar sobre a mãe do Anakin, vai falar o que aconteceu com o Anakin, o que aconteceu com o Obi-Wan, o que aconteceu com o Qui-Gon, né? Então são personagens que você se apega e às vezes alguns deles, né, infelizmente não tem um bom final. Na segunda trilogia, a gente vai ser apresentado ao Han Solo, que é o famoso Indiana Jones, né? Mais conhecido como Indiana Jones. Então é muito interessante ele ver nos filmes, que ele é bem novinho, assim. Então já nessa segunda trilogia você vai ser apresentado aos personagens do Luke, da Leia, do Han Solo e do pé grande Chewbacca, né? Porque na verdade o Luke, amigo do Han Solo, parece um enorme pé grande. Né? Então são os personagens bastante populares que acho que todo mundo conhece, né? Mas também nessa história a gente vai conhecer também o Lando, que vai também ser um dos heróis aí da saga, ele vai ajudar bastante. Então tem vários outros personagens, né, que vão aparecendo, que vão fazer o sucesso dessa saga. Aí na terceira trilogia, que não tem filme, né, que é uma trilogia Legend do Timothy Zahn, também aparecem outros personagens muito interessantes. Inclusive que vão ajudar o Luke, né, em várias situações. E nessa terceira trilogia a Leia, está grávida de gêmeos. Então é uma coisa assim, é meio que um círculo vicioso nessa saga do Star Wars. Sempre tem um bonzinho que às vezes se transforma num malzinho, sempre tem alguém perdendo uma mão, sempre tem alguém, a mulher tá sempre tendo gêmeos com o poder da força. É bem interessante. Mas é essa história, é uma guerra política intergaláctica, digamos assim, em resumo, né? Então, na primeira trilogia existe a República, depois na segunda o Império contra a Aliança Rebelde, e na terceira a Aliança Rebelde está tentando se impor, mas ainda tem um resquício do antigo Império ali tentando evitar que a nova democracia se implante. Então, é mais ou menos essa a história que você vai ver no Star Wars. Eu também pesquisei um pouquinho mais sobre Star Wars e há muitos quadrinhos sobre, inclusive quadrinhos que eles denominam como contos Jedi, que pelo que entendi, conta um pouco antes ainda da primeira trilogia, como é que era, quem eram os Jedi, né, como que era a história toda antes, né, da onde que eles surgiram, etc. Então, para quem quer ler Star Wars, fica bem perdido assim na quantidade de edições. Mas eu acho que o principal é você começar com as três primeiras trilogias. Inclusive essa trilogia Legends, que eu acho que tem bem o ar das histórias anteriores. Ele segue como se tivesse sido o mesmo autor, entendeu? É o mesmo tipo de narrativa, aquela narrativa que vai direto ao ponto, sem muita descrição e que é cheio de aventura. Então é um livro maravilhoso para quem quer realmente fugir da realidade e espairecer a cabeça mesmo. Eu aconselho também essa trilogia, essa saga toda, né, para os adolescentes, para as crianças e adolescentes que queiram começar a ler, queiram se interessar pela leitura, que você queira interessar pela leitura, né? Então, o seu sobrinho, seu primo, né? É um ótimo presente para interessá-lo na leitura, porque depois que a pessoa começa a ler, aí a coisa desbanca, né? Aí depois é só evolução. Eu gostei muito da trilogia, da segunda trilogia que foi filmada, que seria episódio 1, 2 e 3. Eu gostei dos atores, gostei
da história toda. Eu fiquei apaixonada pelo Anakin, achei ele fantástico. Uma pena o que acontece com ele, né, no final da trilogia. Gostei dele desde criancinha, é uma história bem interessante. A primeira trilogia que foi filmada, que são os episódios 4, 5 e 6, eu achei um pouquinho tosco, mas também, né, foi década de 70, né, não tinha muitos recursos, né, mas, puxa, eu ficaria muito feliz se fosse refilmado, porque vale a pena, a história vale a pena. E seria muito interessante se tivesse um filme da trilogia Legends, mas infelizmente com a compra da Disney eu acredito que ela não vai fazer essa trilogia, ela vai seguir o cânone dela, né? Mas é muito legal. Essa terceira trilogia do Timothy Zahn é fantástica. O vilão é apaixonante. O cara é mau. Ele é mau, mas ele é o típico estrategista. O cara é muito estrategista e ele estuda o seu inimigo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Então, tem horas assim que você fica querendo estrangular o cara, né? Ele sempre tá à frente dos rebeldes e aí é complicado. Mas a história é fantástica, vale muito a pena Star Wars. Eu não achava que fosse gostar tanto. Então acho que qualquer pessoa que goste de narrativas assim mais diretas, mais rápidas, eu acho que vai gostar dessa saga. Realmente é um clássico da ficção e da fantasia e eu acredito que todo mundo vai gostar. Então tá aqui a minha recomendação dos muitos livros e HQs do Star Wars. Esse aqui é só uma parte do que eu tenho, essa é pelo menos a parte que eu já li, essa daqui, né? Mas eu tenho outros livros ainda para ler e espero que a emoção seja a mesma, que eu continue gostando da saga Star Wars, certo? Se alguém tiver alguma dúvida aí, deixe aí nos comentários e a gente vai conversando, ok?